Boa noite, galera. Professor Dudu, tô de volta aqui, tudo mastigado. E eu quero conversar com vocês, então, agora sobre os processos formadores de palavras. Na nossa aula anterior, no nosso bloco anterior, a gente conversou então sobre elementos que interagem e formam palavras dentro da nossa língua. Agora nós vamos falar sobre os fenômenos, sobre os processos existentes nessa formação de palavras. Beleza? Quando a gente fala em processos formadores de palavras, nós vamos ter dois principais processos. São eles os processos de derivação. O processo de derivação, ele ocorre quando você trabalha com um radical e você une ou seja, você une a esse radical. E existe também o processo que a gente chama de processo por composição. O processo por composição é diferente. Enquanto aqui no processo por derivação trabalhamos apenas com um radical que se une a alguns prefixos e sufixos, no processo de composição trabalharemos com mais de um radical. Beleza? Lembra lá? Radical, aquela estrutura que não se altera, a raiz da palavra, prefixo vem antes da raiz, sufixo depois da raiz. Tranquilo? Vamos devagar, com calma, ninguém está com pressa. Então, vamos falar sobre esses processos de derivação. O processo de derivação, então, vai acontecer dependendo de quantos prefixos e da relação desses prefixos com a sua raiz. De maneira que a derivação prefixal ocorre de que maneira? A derivação prefixal acontece quando você coloca um prefixo antes da sua palavra raiz. Como é o caso da palavra reanimar. Ou mesmo da palavra infeliz. Temos aqui a nossa raiz. E temos aqui o nosso prefixo. Temos aqui a nossa raiz. Temos aqui o nosso prefixozinho, beleza? Então, é algo bem simples. Derivação prefixal é colocar um prefixo. Derivação sufixal é colocar um sufixo. Como seria o caso de animação, animado. Felicidade. Ops, olha a bagunça que eu fiz aqui, galera. E ninguém me avisa. Prefixal. Reanimar. Sufixal, animado. Felicidade. Infeliz. Bagunçando meu quadro, ninguém me avisa nada, te contar, vou ter que falar com a gerência. Galera, se temos a derivação prefixal e a derivação sufixal, nós vamos ter a derivação prefixal e sufixal, que é o quê? Quando você trabalha, então, com os dois sufixos, os dois prefixos ao mesmo tempo. Ou seja, tanto um prefixo quanto um sufixo. Você vai colocar na palavra tanto um prefixo quanto um sufixo. E eu quero que você preste atenção nisso aqui. Infelizmente. Essa vai ser a palavra. Infelizmente. E é trabalhando com essa ideia de prefixal mais sufixal que eu já quero falar com você sobre a derivação parassintética. Porque a derivação parassintética, ela ocorre quando você insere tanto um prefixo quanto um sufixo na sua palavra. Como é o exemplo de esfarelar.
Qual vai ser a diferença, então, entre derivação prefixal e derivação sufixal? Derivação prefixal-sufixal para derivação parassintética. A diferença entre as duas é a seguinte. Quando a gente pega a palavra infelizmente e a gente some com esse prefixo, sobra uma palavra, o infelizmente. E se tivéssemos feito o contrário, se tivéssemos cortado o sufixo mente, teríamos a palavra infeliz. Então, na derivação prefixal-sufixal, se você tirar um dos dois elementos, um desses dois morfemas, você transforma ela em uma nova palavra. Você transforma ela em uma outra palavra. Já na derivação parassintética, isso não vai acontecer. Porque se eu tirar o prefixo de esfarelar, de farelo, eu estaria tentando transformar farelar em um verbo. Transformar em farelo, né? Farelar. Não funciona assim. O verbo é esfarelar. Então, na derivação parassintética, você não pode retirar os afixos. Vamos colocar aqui uma observaçãozinha. Não se retira os afixos. Opa. Tranquilo? Galerinha, parassintática não tem como você desmontar. Derivação prefixal, sufixal, aí sim, é possível esfarelar. Transformar. Tô pensando no nosso exemplo. Caramba. Galera, a gente ainda vai ter outra derivaçãozinha que ela é curiosa. A derivação regressiva, ela acontece de maneira seguinte. Quando você tem uma palavra, por exemplo, dançar, e dessa palavra você some com um morfema. Perdão aí, especialmente quem tiver com fone no ouvido. Quando você tira um morfema de uma palavra e ela se transforma em outra. Você tira uma letra, você diminui essa palavra tirando esse morfema e ela se transforma em outra palavra. Por exemplo, dança. A partir do momento que eu tirei uma letrinha, que eu tirei um fonema, que eu tirei um morfema, minha palavra se transformou em outra. Eu reduzi a palavra realmente daqui, de regressão, de regredir. E existe uma derivação especial, que a gente vai chamar ela de derivação imprópria. Qual a ideia da derivação imprópria? Você tem, por exemplo, a frase o carro azul é belo. E nós temos a frase o azul do céu me anima. Temos aqui a palavra azul e temos aqui a palavra azul. Qual é a ideia da derivação imprópria? A derivação imprópria vai ocorrer com você, vai ocorrer para você, ela vai estar ocorrendo quando você muda o tempo gramatical de uma palavra. O termo azul está caracterizando o carro. Azul é um adjetivo nessa primeira frase. Mas o azul do céu, o azul aqui está funcionando como substantivo. Então houve uma alteração na classe gramatical da palavra. Quando você observa que uma palavra se altera, tem a sua função, uma palavra alterada de uma frase para outra, de uma oração para outra, aí você vai estar percebendo a ocorrência disso que a gente chama de derivação imprópria. Beleza? Derivação
é um pouco mais complicado por conta da derivação, imprópria, mas nada de muito misterioso. Você não tem problemas com isso. E com o processo de composição, ainda menos. Porque você vai ter dois tipos de processos de composição. Composição por justaposição. E composição por aglutinação. Qual a ideia? Como eu falei com vocês, aqui estamos trabalhando com palavras compostas por mais de um radical. Então a ideia vai ser a seguinte: quando a gente tem uma composição feita por justaposição, não se altera o som. Não há alteração. Não há alteração. Por exemplo, couve-flor. O couve-flor, beija-flor. Você utiliza todas as raízes de maneira completa. Não há nenhuma alteração sonora nisso que você está criando. Mas já na composição por aglutinação, há alteração no som. Ah, sim, uma alteração sonora. Sua palavra vai se adaptar. Sua palavra vai se transformar, como é o exemplo de Planalto. Plano. Plano mais alto se transforma em planalto. Beleza? Não tem probleminha nenhum. E existe ainda, para a gente sair daqui feliz e contente, um fenômeno chamado de hibridismo. O hibridismo vai acontecer para você quando você mistura palavras. Como assim mistura palavras? Você vai utilizar raízes de diferentes origens. As raízes. Ups. Raízes de diferentes origens. Como é o exemplo, por exemplo, de sociologia. Onde você está misturando o latim com o grego. Palavras de origens completamente diferentes. Belezinha? Galera, são processos simples. Tenho certeza que não teremos problema algum. E, relembrando, se ficou com alguma dúvida aí, comenta no vídeo, eu respondo, tiro qualquer dúvida que você tenha, sem problema nenhum. A gente está aqui para isso. E antes de eu ir embora, logicamente, eu quero mostrar umas questõezinhas para você. Então dá uma olhadinha nessa questão aí. Essa questão, ela está na página 30 do nosso material. Dá uma olhadinha lá, posto que você vai se interessar por ele. Dá uma clicada no nosso site e dá uma lidinha sobre o nosso material, que tem essas e várias outras questões para você estar fazendo sua revisão e se preparando da melhor maneira possível para a sua prova.
Beleza? Vamos lá. Todos os verbos seguintes são formados por parassíntese, ou seja, derivação parassintética. A gente está trabalhando, então, com aquela coisa da derivação, onde você coloca o prefixo e o sufixo e não tem como tirar. Basta você perceber que se você for tirando o prefixo dessas palavras, elas ficam estranhas, elas ficam muito estranhas. Não existe o verbo direitar, não existe o verbo tormentar, não existe o verbo louquecer, não existe o verbo terrar, mas valorizar, com certeza existe. Então, galera, você percebe o quê? Você tirou um desses dois afixos, você tirou o prefixo, você fez esse teste, tirou o prefixo, você fez o teste, tirou o sufixo, vai dar uma palavra muito estranha. Muito, muito estranha. Normalmente uma palavra que não teria como, mesmo que seja uma palavra que você desconheça, pela estrutura, pelo que você conhece de estrutura e formação de palavras, você vai saber que ela não faz sentido. Beleza? Assim como desvalore, não existe. Beleza? Então aqui nessa questãozinha, o nosso item correto é o item D. Beleza? Mais uma, vamos nessa. Assinale a alternativa correta quanto à formação das seguintes palavras: girassol, destampado, vinagre e real. Beleza. Vamos lá para a palavra girassol. Girassol, a gente lembra então que vai ter duas raízes. E que você não alterou nenhuma das duas raízes. Você tem o gira, de girar, de girei, de gire. E você tem sol. Volta aqui, olha para mim, que é justamente o que vai acontecer aqui. A justa posição. A gente não vai estar alterando nada. Mas aí você me pergunta uma coisa, volta para a questão, só queria mostrar o quadro. Volta para a questão. Mas aí você vai me perguntar uma coisa. Mas Dudu, apareceu um S aí. Lembra que no começo da aula, no começo do bloco anterior, eu falei que existem aquelas vogais e aquelas consoantes que não trazem nenhum significado e que elas estão ali justamente, unicamente para facilitar a pronúncia, trazer uma sonoridade melhor? É exatamente o que está acontecendo aí. Então, girassol vai ser uma composição por justa posição. Destampado. A gente encontra na nossa raiz. Vai ser o tampe, né? De tampar, tampado, tampei. E a gente percebe que a gente colocou. Se a gente deixar só o prefixo, destampa. Existe. Tampado. Também existe. Então a gente já descarta a possibilidade de estarmos trabalhando com uma derivação parassintética. Estamos trabalhando com uma prefixação e sufixação ao mesmo tempo. Próxima palavra. Vinagre. Galera, vinagre vai ser a união de dois radicais de duas palavras, vinho e ocre. Houve a transformação da palavra, houve a transformação do som da palavra, quando a gente juntou essas duas palavrinhas em uma só. Isso é o que a gente chama de aglutinação, quando existe a transformação sonora. Beleza? E real, a gente encontra a raiz de real, realidade. Beleza? Colocamos apenas um prefixo. Então, nessa questão 13, a gente analisou palavrinha por palavrinha e encontramos, sem sombra de dúvida, item B, na questão 13 do nosso material. Beleza? Aquela saideira. Assinale a alternativa que indique corretamente o processo de formação das palavras sem terra, sertanista e desconhecido. Beleza. Sem terra, duas raízes, e ainda facilitou a nossa vida porque ela está separada por hífen. Então a gente tem as duas palavras em sua completude. Então essa primeira não tem como ser outra coisa que não seja
justaposição, ou composição por justaposição. Beleza? Sertanista. Sertanista que vem de sertão, sertanejo. Beleza? Então, a gente alterou unicamente o quê? O que vem depois da raiz. Então, aqui a gente vai ter uma derivação por sufixação. Tranquilo? Desconhecido. De conhecer. Então, a gente tem a palavra desconhece? Temos a palavra desconhece. Temos a palavra conhecido? Temos a palavra conhecido. Então, se a gente pegar desconhecido e tirar um dos dois elementos que estão unidos ao radical, um dos dois elementos, seja o sufixo, seja o prefixo, a palavra continua existindo. Então, novamente, analisamos a palavrinha, observamos como as estruturas que a compõem e chegamos à resposta. Questão 8, item A. Beleza? Olha para mim aqui. Galerinha, essa aula bem simples, bem light, só para a gente estar revisando, relembrando o quê? As estruturas que compõem uma palavra e os fenômenos que compõem, que fazem com que as palavras sejam formadas. Isso aí é o início do estudo da morfologia. Beleza? Mas isso aí a gente conversa outra hora, bem melhor, certamente. Sempre um prazer estar com os senhores. A todos uma boa noite. Tchau!